Oi, terceiro ano, tudo bem com vocês? Bom, tia Fernanda está aqui hoje para a gente poder começar a nossa aula de produção de texto. Tudo bem? Mas para isso eu preciso que você pegue o livro de produção de texto e abra na página 27. Tudo bem? Então vamos lá. Na página 27 tá assim, contos que encantam, né? Encantamento, né? Que trazem magia. São o conto maravilhoso, são os contos maravilhosos. Isso mesmo. O conto maravilhoso é uma narrativa, é uma história, ok? É uma história que é passada dos mais velhos para os mais novos até os dias de hoje. Provavelmente você já leu um conto maravilhoso e não sabia que estava lendo um conto maravilhoso. A Bela Adormecida, a Branca de Neve, não foi? Então, isso são contos maravilhosos. Bom, o conto maravilhoso, ele apresenta o tempo, é um tempo bem passado mesmo, né? Eles costumam dizer que é um tempo remoto, que é um tempo passado. Era uma vez, em um reino distante, há muito tempo. Esse tipo de frase é usada no conto maravilhoso. Os personagens podem ser seres mágicos, fadas, podem ser bruxas, podem ser também pessoas normais. Mas geralmente no conto maravilhoso tem esses personagens, príncipes e princesas. Tá? Até aí tudo bem? O lugar, conto maravilhoso, né? Todo conto maravilhoso também fala sobre um lugar, um vilarejo, ou um castelo, ou uma floresta encantada. E o narrador? O narrador, ele pode ser personagem que participa da história do conto, ou o narrador observador. Ele fica do lado de fora da história, ele não participa e ele só conta a história. Tudo bem? Para a gente poder começar, isso aqui são partes de um conto. O conto apresenta isso aqui. No nosso conto tem que ter tempo, personagem, lugar e narrador. Ok? Vamos lá. Lá no início do nosso conto, nós vamos apresentar a introdução, a situação inicial. Nessa situação inicial, eu apresento o tempo, o personagem e o lugar. Era uma vez, em um vilarejo, morava uma linda menina chamada Bela. Eu apresentei o tema, o personagem e o lugar. O conflito, qual o problema que vai surgir nessa minha história que vai causar aflição, né? Entre os personagens, aquela tensão entre os personagens. O que vai acontecer? Qual é o problema que vai acontecer na minha história que vai causar essa tensão, esse nervosismo? O clímax é uma parte da história onde causa maior emoção. É aquela hora que o nosso coração dispara. Meu Deus, e agora o que vai acontecer? Até aí tudo bem? E o desfecho da minha história? O desfecho da minha história é quando se resolve o problema, quando o problema é solucionado e todos ficam bem, felizes. Tá bom? Agora vocês vão ler o conto do Sapateiro e os Duendes, tá? Da página 27, 28 e 29. E vão fazer os exercícios da página 30 até a página 37. Ok? Daqui a pouco eu volto para a gente poder corrigir e comentar esses exercícios aí. Tudo bem?
Bom, terceiro ano. Hoje a gente está estudando sobre contos maravilhosos. Sim? Então eu pedi para vocês lerem o conto aí do sapateiro e os duendes. Foi? Então, tia Fê vai ler também um pouco com vocês, ok? Vamos lá. Era uma vez um sapateiro que trabalhava duro e era muito honesto. Mas nem assim ele conseguiu ganhar o suficiente para viver. Até que, finalmente, tudo que ele tinha no mundo se foi, exceto a quantidade de cor exata para fazer um par de sapatos. Ele os cortou e deixou preparados para montar no dia seguinte, pretendendo acordar de manhã bem cedo para trabalhar. Apesar de todas as dificuldades, tinha consciência limpa e o coração leve. Por isso, foi tranquilamente para a cama, deixando seus problemas ao cuidado dos céus e adormeceu. De manhã cedo, depois de dizer suas orações, preparava-se para fazer seu trabalho, quando, para seu grande espanto, ali estavam os sapatos, já prontos sobre a mesa. O bom homem não sabia o que dizer ou pensar deste estranho acontecimento. Examinou o acabamento. Não havia sequer um ponto falso no serviço todo, e era tão bem feito e preciso que parecia uma perfeita obra de arte. Vocês acham que a história poderia terminar aqui? Eu acho que não, né? A gente precisa aí de quê? De um conflito, né? De um clímax. Então vamos seguir com a história. Naquele mesmo dia, apareceu um cliente e os sapatos agradaram-lhe tanto que teria pago um preço muito acima do normal por eles. E o pobre sapateiro, com o dinheiro, comprou o couro suficiente para fazer mais dois pares. Naquela noite, cortou o couro e não foi para a cama à tarde, porque pretendia acordar e começar cedo o trabalho no dia seguinte. Mas foi-lhe poupado todo o trabalho, pois quando acordou pela manhã, o trabalho já estava feito e acabado. Ai, meu Deus, o que será que vem por aí em terceiro ano? Vieram, então, compradores que pagaram generosamente por seus produtos, de modo que ele pôde comprar couro suficiente para mais 4 pares. Ele novamente cortou o couro à noite e encontrou o serviço acabado pela manhã. Como antes, e assim foi durante algum tempo, o que era deixado preparado à noite estava sempre pronto ao nascer do dia. E o bom homem prosperou novamente. O que será que está acontecendo que esses sapatos ficam prontos no dia seguinte, hein? Quem será que está confeccionando esses sapatos para o sapateiro, hein? Vamos continuar. Certa noite, perto do Natal, quando ele e a mulher estavam sentados perto do fogo conversando, ele lhe disse: gostaria de ficar observando esta noite para ver quem vem fazer o trabalho por mim. A esposa gostou da ideia. Eles deixaram, então, uma lâmpada ardendo e se esconderam no canto do quarto, por trás de uma cortina, para observar o que iria acontecer. Quando deu meia-noite, apareceram 2 anõezinhos nus que se sentaram na bancada do sapateiro, pegaram o couro cortado e começaram a preguear com os seus dedinhos, costurando, martelando e remendando com tal rapidez que deixaram o sapateiro boquiaberto de admiração. O sapateiro não conseguia despregar os olhos do que via. Ele não conseguia acreditar, gente, no que ele estava vendo. E assim prosseguiram o trabalho até terminá-lo, deixando os sapatos prontos para o uso em cima da mesa. Isso foi muito antes do sol nascer. Logo depois, eles sumiram depressa como um raio. No dia seguinte, a esposa disse ao sapateiro: esses homenzinhos nos deixaram ricos e devemos ser gratos a eles.
prestando-lhes algum serviço em troca. Fico muito chateada de vê-los correndo para cá e para lá, como eles fazem, sem nada para cobrir as costas e protegê-los do frio. Sabe do que mais? Vou fazer uma camisa para cada um, e um casaco, e um colete, e um par de calças em troca. Você fará para cada um deles um par de sapatinhos. A ideia muito agradou o bom sapateiro. E, certa noite, quando todas as coisas estavam prontas, eles a puseram sobre a mesa em lugar das peças de trabalho e costumavam deixar cortadas. E foram se esconder para observar o que os doentes fariam. Por volta da meia-noite, os anões apareceram e iam sentar-se para fazer o trabalho, como de costume, quando viram as roupas colocadas para eles, o que os deixou alegres e muito satisfeitos. Vestiram-se, então, num piscar de olhos, dançaram, deram cambalhotas e saltitaram na maior alegria, até que finalmente saíram dançando pela porta para o gramado, e o sapateiro nunca mais os viu. Mas enquanto viveu, tudo correu bem para ele, desde aquela época. Terceiro ano. E se ele tivesse já vendido tudo e precisasse dos anõezinhos de volta? Poxa, o que ele poderia ter feito, né? Para esses anõezinhos voltarem. Por que vocês acham que os anõezinhos nunca mais voltaram? Cara, e vocês, hein? Se tivesse anõezinhos aparecendo no quarto de vocês, qual a tarefa que vocês gostariam que eles fizessem para vocês, hein? Aqui tem um textinho falando sobre os irmãos Grimm, né? Que eles nasceram na Alemanha e eram professores, pesquisadores universitários. E alguns resultados de suas pesquisas foram registros de histórias tradicionais alemães, que eram contadas oralmente. Com isso, eles registraram histórias como A Bela Adormecida, O Pequeno Polegar, Branca de Neve e Sete Anões, entre outras famosas até hoje. Vamos trabalhar o texto em terceiro ano. Vamos lá. Você já conhecia esse conto do Sapateiro e os Duendes? Eu nunca tinha lido não, tia Fernanda não conhecia. Mas se você conhece, você coloca aqui, ó, no número 1, como você conheceu esse conto, tá bom? Em sua opinião, por que os duendes ajudaram o sapateiro? Por que vocês acham que os duendes quiseram ajudar o sapateiro? Tá bom? Por quê? Aí vocês vão responder aí, tá bom? Mas é oralmente, então conversa com o papai e a mamãe. Em alguns momentos do texto, o sapateiro é chamado de bom homem. Olha só os trechos a seguir. O bom homem não sabia o que dizer ou pensar deste estranho acontecimento. O que era deixado preparado à noite estava sempre pronto ao nascer do dia, e o bom homem prosperou novamente. Será que os duendes ajudaram o sapateiro porque ele era um bom homem? Nesses dois trechos, vocês têm que marcar a alternativa que explica o que é ser um bom homem. Pessoa que tem habilidades em um determinado tipo de trabalho ou pessoa com qualidades ou características que a tornam querida e respeitada por outras. Quem colocou o segundo, marcou o segundo círculo aí, tá? Certo. Vamos para a próxima página. Bom, né? O sapateiro e a esposa descobriram que eram os doentes quem os ajudavam e tiveram gratidão por eles. A gratidão é um sentimento muito importante que torna as pessoas mais felizes. Sim, e por isso elas mantêm boas relações com outras pessoas, porque ela está sempre sendo grata, cada um, né, um agradando o outro e sendo sempre grato
as coisas que fazem por nós ou nós fazemos por alguém. Vamos lá, o conto maravilhoso. Nos contos maravilhosos, há personagens sobrenaturais que dão um ar de magia para as histórias. Sim, lembra? As fadas, as bruxas, os duendes. Encontre no diagrama 5 desses personagens. A tia Fernanda achou aqui, ó. Espero que você tenha achado também junto comigo. Igual, ó. Mago, duende, gênio, gigante e dragão. Achei esses 5. Tá bom? Se você achou igual da tia Fê, dá o certinho. Nessas histórias, conto maravilhoso, os seres sobrenaturais surgem para mudar a situação em que o personagem principal se encontra. Sapateiro e a esposa, vocês estão vendo? Contorne, quer dizer, circule, os personagens do conto que possuem poderes. São os duendes. Quem circulou está correto. Número 3, da página 32. Nos contos maravilhosos, esses seres com poderes mágicos podem realizar ações positivas ou negativas. Quais eram os tipos de ações dos duendes no conto? Quais eram as ações deles? Eram positivas ou negativas? Muito bem, eles realizavam ações positivas. Explique. Aí, ó, confeccionavam sapatos mágicos e assim o sapateiro voltou a ter condições boas. Condições boas. Condições boas financeiras e condições boas de vida. Ok? Se você respondeu igual ou realizavam ações positivas, eles fizeram sapatos mágicos para o sapateiro, também tá certo. Tá bom? Dá um certinho aí. Na número 4, a resposta pessoal. Vocês vão escolher um dos seres lá do diagrama que vocês envolveram, ou o mago, ou o gigante, ou o duende, tá? Um dos 5. Imaginar que ele é um ser mágico que vai interferir na vida de um personagem que você vai criar. Ok? Então, qual é o ser mágico que você vai escolher? Você vai colocar aqui a resposta. Que tipos de poderes ele possui? Aí você vai colocar aqui, ó. Qual poder que seu ser mágico possui? Agora, qual é o personagem que ele vai ajudar? Lá no nosso conto, os duendes ajudaram quem? O sapateiro e a esposa. E aqui, ó, no seu, quem é o personagem que o seu ser mágico vai ajudar? Como ele vai mudar a situação em que o personagem principal se encontra? Lá, o sapateiro conseguiu as condições boas para viver, né? Ele prosperou graças aos duendes. E aqui, o que o seu ser mágico vai fazer com o personagem para que a situação dele mude? Ok? Então, resposta pessoal, tá? Quando a gente voltar das aulas presenciais, a tia Fê vai querer ver. Mas é para fazer, hein? Não deixem de fazer. Número 5. Nos contos, é comum aparecer a descrição dos personagens. Desculpa. Releia os trechos a seguir e contorne as características do sapateiro. Era uma vez um sapateiro que era muito, apesar de todas as dificuldades, tinha e por isso foi tranquilamente para a cama. Tia Fê, o que é isso que você está falando aí? Não entendi nada. Isso. A tia Fê, ela leu os trechos sem as características, para vocês perceberem como as características e as descrições, né, que nós damos aos personagens, elas enriquecem o texto,
Olha só como é que o nosso trecho A e B vai ficar mais rico, com mais informações. Era uma vez um sapateiro que trabalhava duro e era muito honesto. Viu como ficou mais fácil de entender? Porque tinha mais informações. Apesar de todas as dificuldades, tinha a consciência limpa e o coração leve. Por isso foi tranquilamente para a cama. Viu como é que também ficou? Com mais informações? Deu para entender melhor? Agora vocês vão contornar as características do sapateiro. Quer dizer, vocês já fizeram, né? Porque a gente já está na correção. Então, trabalhava duro e era honesto. Quer dizer, ele era trabalhador e era uma pessoa honesta. Ele tinha a consciência dele limpa e também tinha um coração leve, um coração puro. Tá? Por isso que eles falavam que ele era um homem bom. Se você circulou essas 4 características, você pode dar o certo. Número 6 da página 33. Lembra na explicação que a tia Fê falou dos tipos de narrador? Isso aí. Então, qual é o tipo de narrador no conto lido? É o narrador personagem, que participa da história, ou é o narrador observador, que somente observa e narra os fatos? Isso aí. É o narrador observador. Pode marcar lá certinho, claro que você já marcou, e dá o certo. Os contos maravilhosos são desenvolvidos com base em um tema que envolve um problema vivenciado pelo personagem principal. Lá no caso foi o sapateiro, né? Ele tinha um problema que ele só restou o quê? O couro para ele fazer o sapato, um par de sapato. Então, de acordo lá, né? Tá mandando a gente reler o conto, mas a gente já leu, né? Vocês leram e depois a tia Fê leu com vocês. O sapateiro e os doentes, marque V e ou F. O personagem principal passa por uma situação de dificuldade financeira, pois lhe falta o que é necessário à sua sobrevivência. Isso é verdadeiro. O problema enfrentado pelo personagem principal não está relacionado à falta de recursos necessários à sua sobrevivência. Está sim, está relacionado. Então é falso. O número 8 está pedindo para a gente ir lá no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo, no terceiro, no quarto e no quinto parágrafo e copiar as expressões que indicam quando os fatos aconteceram. Lembra que a tia Fê explicou o tempo? Isso aí. Então, vocês, com certeza, vocês já foram lá no primeiro até o quinto parágrafo e copiaram as expressões que indicam quando os fatos aconteceram. No primeiro parágrafo, aparecem as expressões era uma vez, dia seguinte, de manhã bem cedo e de manhã cedo, ok? No segundo parágrafo, aparece a expressão naquele momento, naquela noite, tarde, cedo, dia seguinte, pela manhã, à noite e nascer do dia. Quem tem a letra muito grande vai ter que diminuir um pouco aí, ok? No terceiro parágrafo, aparecem as expressões certa noite, perto do Natal, esta noite, meia-noite, antes do sol nascer. Tudo bem? Todas essas expressões indicam fatos que aconteceram. No quarto parágrafo aparece só uma expressão, no dia seguinte. E no quinto aparecem as expressões certa noite, meia-noite, desde aquela época. Todas essas expressões indicam fatos, tá? Que aconteceram. Se você fez isso tudinho aí corretamente, preste atenção na letra, hein? A escrita é muito importante. Podem dar o certinho. Página 34. Leia o trecho inicial de Dois Contos Maravilhosos e sublinhe as expressões que indicam quando os fatos aconteceram.
Então, vocês vão ler o trecho inicial de 2 contos maravilhosos, ok? E sublinhar as expressões que indicam quando os fatos aconteceram em cada história. Lembrando que sublinhar é passar uma linha embaixo. Houve uma noite um pescador e sua mulher que moravam num sórdido casebre à beira-mar. O pescador passava os dias com o anzol a pescar, pescar, pescar. Certa vez, ele estava sentado a pescar e olhava o mar liso, calmo, transparente, que permitia ver até bem longe a areia no fundo. Pouco pescava, porém o necessário apenas para não morrer de fome. E tem outro trecho. Era uma vez um jovem chamado Ali Babá. Ele viajava pelo reino da Pérsia, levando e trazendo notícias para o rei. Numa das viagens, enquanto descansava, ouviu vozes. Subiu numa árvore e viu 40 ladrões diante de uma enorme pedra. Um deles adiantou-se e gritou: "Abre-te, Sésamo!" A enorme pedra se moveu, mostrando a entrada de uma caverna. Os ladrões entraram e a pedra fechou-se. O primeiro trecho aqui é uma história dos irmãos Grimm, o pescador e sua mulher, ok? E aqui é a história de Ali Babá e os 40 ladrões. Nós vocês, vão marcar, ou já marcaram, com certeza, que indica os fatos, que aconteceram. Houve uma vez, certa vez, e era uma vez. Tudo bem? Na letra C, está pedindo assim: podemos afirmar que nos contos maravilhosos é comum não aparecer a data exata de quando as histórias aconteceram ou aparecer a data de quando as histórias aconteceram. Bom, não é comum não aparecer a data, ok? Lembra que a tia Fê falou que as histórias acontecem num passado bem remoto, um passado bem longe? Então, com certeza você marcou a primeira bolinha, o primeiro círculo, tá? Dá o certinho. E aqui também você vai dar o certinho, ok? Página 35, número 9. O conto Sapateiro e os Duendes é uma narrativa, isto é, conta uma história. Uma narrativa é organizada das seguintes partes. Lembra que a tia Fê falou lá na explicação, lá no início do vídeo? Que da situação inicial, do conflito, do clímax e do desfecho. Isso aí. Na situação inicial são apresentados os fatos e os personagens. O conflito é o momento em que aparece um problema, que faz a história ficar interessante e bem movimentada, O clímax é o momento de maior tensão, quando a gente pensa assim: caramba, o que vai acontecer agora? E o desfecho é a parte final, quando o problema, o conflito, é solucionado, é resolvido. Agora que a gente já sabe as partes que compõem uma narrativa, vamos relacionar os acontecimentos do texto de acordo com a legenda abaixo. 1 para a situação inicial, 2 para conflito, 3 para clímax e 4 para desfecho. O número 1, o livro já nos deu. Um sapateiro honesto e trabalhador não conseguia ganhar o suficiente para viver. Já estou dizendo aqui. O número 2, tá aqui, é o conflito. Tudo que o sapateiro tinha no mundo se foi e ele ficou apenas com uma quantidade de cor exata para fazer um par de sapato. Olha o problema aqui, O que vai acontecer aqui, Isso aqui vai ficar interessante. E depois é o clímax, é a parte mais... é o auge, É o que a gente fica pensando: meu Deus, é agora. O sapateiro e sua esposa se esconderam no canto do quarto, por detrás de uma cortina, para observar o que iria acontecer e descobrir quem estava fazendo os sapatos. E o número 4 é o desfecho, a resolução, do problema. Os duendes vestiram as roupas alegremente, saíram e não mais voltaram.
O sapateiro teve uma vida boa a partir daquela época. Então, ficamos, né? O 1 que o livro deu, 3, 2 e 4. Ok? Se você acertou, dá o certinho aí ao lado. Tá bom? Ok? Lá na número 10, na página 36, tá assim. O final do conto, O Sapateiro e os Duendes, é um exemplo de como essas histórias geralmente terminam. Assinale a afirmativa que explica como são esses finais. Esses finais, não há uma solução para o problema e os personagens aprendem a conviver com a situação? Ou a solução é encontrada por meio de um encantamento e os personagens vivem felizes? Isso mesmo, tá? A solução é encontrada e os personagens vivem felizes. Então, dá o certinho aí. Número 11. Vocês vão ler os trechos dos textos a seguir e assinar qual deles fazem parte de um conto maravilhoso. O primeiro está falando sobre o marinheiro Popeye. Ele foi usado na década de 30 numa companhia dos médicos para as crianças comerem mais alimentos ricos em ferro. Aí é que o personagem começou a devorar latas de espinafre. Não, né? Isso aí não é um conto maravilhoso. Ok? Segundo texto. Numa cidade do Oriente vivia Aladim, filho de um modesto alfaiate chamado Mustafá. Seu pai tinha morrido e sua mãe precisava dar conta sozinha das necessidades da família. Um dia, viu para diante de sua casa um desconhecido que dizia ser irmão de Mustafá. Ele contou que voltava do Marrocos, onde havia feito fortuna, e ficaria muito contente em poder ajudá-los. Na realidade, tratava-se de um habilidoso mago. Ele se mostrou generoso, ia frequentemente jantar na casa deles, e pouco a pouco ganhou a confiança da família. Isso aí é um conto maravilhoso, chamado As Mil e Uma Noites. Ok? Então, podem marcar um X aí, porque esse texto aqui é um trecho de um conto maravilhoso. E dá o certinho. Olha aí o terceiro texto. Tudo era novidade e surpresa. Naquele primeiro dia de aula, na frente da escola, as mães conversavam. As crianças mostravam umas às outras a nova mochila, o estojo de lápis de cor e os cadernos novos e encapados. Júlia ficou contente por participar de tudo, mas sentia dentro do seu coração um medo esquisito, sem explicação. Isso aí, terceiro ano, é um conto maravilhoso? Tem seres mágicos? Não. Tem castelos gigantes, duendes? Não, então isso não é um conto maravilhoso. Olha só essa aí. Era uma vez um molheiro que deixou uma pobre herança ser dividida entre os 3 filhos. Para o mais velho, tocou um moinho. O segundo teve por direito um asno. E para o caçula, coube apenas um gato. Esse filho, ao receber algo que não lhe tinha serventia, ficou muito aborrecido e resmungou: meus irmãos poderão trabalhar juntos e ganhar a vida, mas um gato serve-me de quê, a não ser fazer dele um bom ensopado para o jantar? O gato, que era um bicho muito esperto, ao escutar a queixa do novo dono, temeu pela própria vida e disse-lhe com ensaiada mansidão: não se aflija, meu amo. Basta que me dê um saco e um par de botas para que eu possa andar pelo mato e verá que lhe posso lhe ser útil. Desculpa. Bom, esse segundo trecho aqui é um conto maravilhoso do Gato de Botas. Tudo bem? Ok? E lá em cima não é conto maravilhoso. Então, com certeza você marcou esse texto aí e acertou. Terceiro ano, até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Tchau, tchau.